Glória a Deus. O Toninho estava falando, eu não sei se eu já falei aqui de um livro que eu estou lendo, de um antropólogo. Eu vou aqui, vou ali, falo aqui, falo ali, já não sei onde que eu falei, o que eu falei, na onde. Aí vira. Mas eu estou lendo um livro muito interessante do antropólogo. Ele não é cristão, ele é de esquerda. Ele foi fazer um mestrado para a universidade dele, lá na periferia de Salvador. Então ele alugou uma casa para fazer tipo um laboratório, né? Ele alugou uma casa. Pelo que ele conta no livro, ele nunca tinha vivido numa periferia, pegado um ônibus, coisa parecida, né? Pessoa de classe média alta. E ele vai para a periferia, morar lá, morou 2 anos ali para poder conviver e fazer um estudo. E aí o coordenador do curso dele foi lá visitá-lo e vai os dois num assentamento, né? Quando pega assim, todo mundo constrói, né? Aqueles assentamentos de terra, né? E aí eles foram visitar o assentamento, as pessoas, e quando terminou a visita, o coordenador falou assim para ele: você observou que só a casa dos crentes tem reboco e é pintada? Ué. Ele falou: você observou que só a casa dos crentes tem divisória de privacidade? Quarto, sala, banheiro do casal, suíte. E aí ele começa a estudar isto e ele faz um trabalho em cima dos crentes. Ele faz todo um trabalho, é muito interessante, em cima dos evangélicos, né? De periferia, pessoal. Porque ele fala assim, a mídia bate muito, faz um estereótipo, bate, critica, e as pessoas então ficam com aquela imagem que a Rede Globo, a grande mídia faz, né? E aí ele vai falando o quanto que o pessoal da periferia, que é evangélico, que se converte, muda de vida. Muitos deixam as drogas, nós sabemos dessa história, né? Para a gente não é novidade. Mudam de vida, deixa as drogas, deixa o crime, né? Ele fala, ninguém faz isso, né? Ninguém consegue o resultado que os evangélicos conseguem, né? Ele fala assim, a esquerda nunca conseguiu colocar um livro na mão de uma pessoa. E os crentes andam com a Bíblia debaixo do braço o dia inteiro, né? Ele falou, e a Bíblia é um livro. E depois que o crente começa a ler o livro, ele vai ler outros livros, né? E ele falou assim, eu fui numa igreja, lá tinha até aula de alfabetização, porque quem chega na igreja e não sabe ler, quer aprender a ler para poder ler a Bíblia, né? E ele fala também uma coisa muito interessante. Ele fala assim, enquanto a esquerda fica preocupada em direitos sociais geral, né, faz aquelas manifestações, direito social, brigando assim, de uma maneira geral, a igreja evangélica ensina o empreendedorismo. É uma coisa individual, você pode vencer, você pode romper. Então ele fala assim, que lá no bairro, a lan house é do crente, a lanchonete é do crente, a lojinha do crente, vai falando um monte de coisa, né? Porque a igreja incentiva o empreendedorismo, né? Aí o Toninho virou empresário, né? Toninho e a Márcia são empresários. Não chegou aqui como empresário, mas hoje é, né? E assim, quantos de vocês, né, não prosperaram, não cresceram, né? E ele fala isso, eu achei muito interessante o livro, porque é a visão de uma pessoa que não é crente. É a visão de uma pessoa que não é evangélica, né? E ele fala muita coisa interessante, né? E a gente fica feliz com isso, né? Fica feliz com pessoas enxergando, não é só falando mal, mas enxergando o que o evangelho faz na vida das pessoas, né? Ele fala assim que os cristãos, os evangélicos, mudam o comportamento, passa a ter mais ética, né? E ele fala assim, uma coisa que eu achei muito interessante, ele fala, a gente acha que a mulher crente é reprimida. Coitada, ela é reprimida. Ele fala, é o contrário. A mulher crente, ela é menos reprimida que a outra, que as de fora. Ela conversa com todo mundo, ela não tem aquele problema de conversar com os outros, achando que os outros vão pensar mal dela. Ela conversa com todo mundo, ela é uma pessoa totalmente aberta. Enquanto a que não é evangélica, sempre tem aquele negócio, vai conversar com o homem, o que vão pensar de mim,
né? E aquela coisa que é a neurose, o marido, e os evangélicos não têm isso, eles conversam livremente, né? Então ele dá uma outra visão totalmente diferente, e isso é bênção, amém? Abra comigo em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Pega uma caneta para mim aqui. Alguém tem uma caneta aí? Pega para mim. Todo mundo achou? Aqui, pronto. Deixa eu anotar um negócio antes que eu esqueça. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Vamos ver o versículo inteiro, né? Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Pai, no nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço, ó Deus, pela tua palavra e por cada pessoa que está aqui. Fala conosco, ó Deus, e ministra, Senhor, a tua palavra nas nossas vidas, Senhor. Eu coloco aqui toda a minha limitação, eu coloco aqui toda, ó Deus, minha fraqueza e toda a minha necessidade que o Senhor ministre na minha vida, para que através da minha vida, ó Deus, o teu Espírito Santo ministre em cada vida que está aqui, Senhor. Nós saímos das nossas casas porque nós temos necessidade, Senhor, de sermos alimentados. A nossa alma tem sede de Ti, Senhor. Nós temos necessidade de sermos alimentados por Ti, Pai. No nome de Jesus. Amém. Nós vivemos uma geração que não conserta nada. Eu sou de uma época que a rádio vitrola a gente levava sempre para consertar, né? Hoje nem existe rádio vitrola, né? Tudo que quebrava você levava para consertar. O liquidificador, a enceradeira, batedeira de bolo, né? E era normal. Você comprava um aparelho. Eu ganhei um aparelho de som do meu pai. Eu tinha 16 anos. E eu fui dar esse aparelho para um irmão. Eu já estava com 36 anos de idade. Ele durou 20 anos na minha mão, né? Na minha sala, sendo usado, né? Hoje você fica com um celular quanto tempo? Um aparelho de som, a gente, né, deixa até de valer, né? E hoje tudo é descartável. Então nós temos uma cultura hoje do troca e pega novo, né? Troca e compra novo. Né? O velho é descartável. Só que Deus é Deus de restauração. Deus não joga fora. Deus restaura. Amém? Deus não é Deus de descartar coisas. Ele é Deus de restaurar. Amém? Por isso que essa história começa com Elias restaurando o altar do Senhor e não fazendo um outro. Porque Deus valoriza o que existe e o que tem história. Amém? O que foi instituído e estabelecido por Deus. Então, nada na sua vida é descartável. Nada na sua vida é sem valor. Tudo Deus quer restaurar, te renovar, no nome de Jesus. Mas nós temos que pensar da seguinte forma. Em Apocalipse, para uma das igrejas, Jesus diz assim, em Apocalipse tem 7 igrejas. Para mim, cada uma dessas igrejas é um tipo de crente. Cada igreja de Apocalipse, eu não vou falar de todas porque não é a intenção, é um tipo de crente. E para um dos tipos de crente,
ele diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. E a gente tem na mente que o primeiro amor é um sentimento. A gente tem na mente que o primeiro amor é a emoção, né? Quando você chega na igreja, o teu coração dispara de alegria porque você teve uma experiência com Jesus, ou quando você começa a namorar e aí aquela emoção de encontrar, né? E nós sempre entendemos e temos na mente a ideia de que o amor é um sentimento, de que o amor é uma emoção. Mas aí Jesus diz assim: lembra-te de onde caíste. O que ele está querendo dizer? Reflete o que deu errado. Reflete o que deu errado na sua vida. Reflete aonde a coisa não funcionou mais. Isso é emoção? Não. Isso é razão. Por isso que a palavra diz, tendo fé e boa consciência, porque alguns não tendo boa consciência, naufragaram na fé. Reflete. A cabeça foi feita para ser usada, é para a gente refletir. Então ele fala, reflete aonde foi que deu errado. Pensa aonde é que de repente as coisas não funcionaram mais como deveriam funcionar. Pensa na sua vida aonde é que as coisas começaram a não ser como deveriam ser. Reflete. Pensou? Arrepende-te. E arrependimento também não é sentimento. E a gente tem na ideia que arrependimento é, meu Deus, não quero fazer mais isso. Muitas vezes é remorso que a gente tem. O que é arrependimento? É metanoia. Repete comigo, metanoia. Mudança de mente. Quem se arrepende, a cabeça mudou. A pessoa pode até não ter um forte sentimento, mas quando ela se arrepende, ela fala assim, eu vou ser diferente. Quando ela se arrepende, ela fala assim, eu vou ter uma postura diferente. Quando ela se arrepende, ela fala assim, eu não quero ser mais do jeito que eu sou e eu vou ser diferente. Quem quer ser diferente em nome de Jesus? Quando ela se arrepende, ela fala assim, eu vou mudar. É metanoia, é mente, é razão. Aí ele fala outra coisa. Volta, repete comigo, volta à prática das primeiras coisas. Olha que interessante. Para você voltar ao primeiro amor, você tem que refletir aonde é que não está dando certo, mudar a cabeça e voltar à prática das primeiras coisas. Pensa comigo. Deus nos deu cérebro para ser usado. Deus te deu inteligência para ser usada. Deus te deu uma mente para você usar. Por isso que Deus chega para Josué novo no ministério, Josué começando o ministério dele, eu imagino, totalmente inseguro. Moisés tinha deixado ele na frente de uma multidão de 2,5 milhões de pessoas, ele está começando o ministério. E qual o conselho que Deus dá para Josué? Josué, medita nesse livro de dia e de noite. Medita. Presta atenção. O que nós estamos fazendo aqui agora? Meditando no livro. Amém? Isso que nós estamos fazendo aqui no culto é o quê? Meditando neste livro. Medita neste livro de dia e de noite. Mas, Josué, não fica só meditando. Tende cuidado, repete comigo, prática. Tende cuidado em fazer tudo quanto nele está escrito. Então, Josué, não medita só, medita e põe em prática. Tende cuidado em fazer no dia a dia. O que a gente aprende aqui na igreja, no dia a dia a gente bota em prática. Fazer tudo quanto nele está escrito. Qual é o resultado? Você vai prosperar e ser bem-sucedido. Josué medita nesse livro de dia e de noite, tem de cuidar de fazer tudo quanto nele está escrito, então prosperarás e será bem-sucedido. O resultado de uma atitude é bênção. O resultado de uma atitude é prosperidade. Quantos querem prosperidade? Dá um glória a Deus. Glória a Deus. Jesus propõe uma parábola em Mateus 7, 21, ele fala assim, olha,
O que ouve as minhas palavras e as pratica será semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E vindo a tempestade, vindo o furacão, vindo a tsunami, vindo a enchentes, ela vai permanecer inabalável. Mas o que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre areia. A hora que vier a tempestade, ou você viu o mar em alguns lugares aí avançando, e aí as casas, você pode construir uma mansão. Você pode construir uma coisa mais linda. Eu já vi vídeos assim de mansões construídas à beira-mar. O mar vai avançando, minha filha, lambe tudo. Não tem mansão que suporta a força da água. Não tem mansão que resiste à força da água. Quando a maré vem, e se a maré vai subindo, não há mansão com alicerce que for que resiste, desaba tudo. Quem já viu o vídeo assim? Né? E é o que Jesus falou: quem ouve minhas palavras e não as pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a areia, porque vai vir a tempestade e ele não vai suportar. O que tem de incomum nos dois casos? A tempestade. Uma coisa que você pode ter certeza que você vai ter na vida são tempestades. Não estou profetizando, não. É a Bíblia que está falando. Não estou declarando a sua vida, não. Quem já passou por tempestades na vida? Quem já sofreu alguns tsunamis na vida? Quem já passou por os temporais? Quem já passou por furacão? Já, né? Todos nós. Uma coisa que é garantido, meu irmão, é que você vai passar por momentos difíceis. Jesus falou, né? Paulo fala, né, em Efésios, que você vai ter o dia mau. Ah, eu não quero ter o dia mau. Não adianta, você vai ter de qualquer jeito. Você se prepara para ele, porque o dia mau vai vir. Amém? Ah, eu não vou enfrentar, está amarrado em nome de Jesus. Você se prepara, porque situações difíceis acontecem na vida de todo mundo e você vai ter, você tem que estar preparado para permanecer inabalável. Amém? E isso, queridos, está muito mais na prática do que no sentimento. Isso está muito mais na atitude do dia a dia do que no sentimento, né? Quando Deus falou assim para Abraão: sai da tua parentela e vai para a terra que eu te der, que eu te mostrar. E Deus não falou só, vai ser assim, assim, assim. Então vai. Se Abraão não sai e não obedece, ele teria recebido a bênção? Ai, Deus falou comigo. Estou tão emocionado. Deus entregou a palavra que se eu sair da minha terra, da minha parentela, eu vou ser pai de uma grande nação. Aleluia. Você saiu, Abraão? Ainda não. Eu não senti sabe, não testificou ainda. Eu estou esperando. Eu estou esperando, assim, eu ainda não arrepiou o lado esquerdo do braço, só o direito. Então, a hora que, sabe, eu estou esperando testificar. E aí a pessoa... E se Abraão não tivesse saído? Tinha recebido a bênção? Não. Não tinha. Jesus chega para os discípulos. E eu estava falando outro dia porque que ele chamou os discípulos, né? Porque ele não foi lá na escola de profetas e escolheu profetas, né? Por que ele foi na praia escolher pescadores? Repete comigo: porque Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar sábios. Porque a pessoa que ela entende que ela não tem valor, ela glorifica a Deus, né? E se Jesus chega lá para os discípulos e fala assim: me segue que eu vou te fazer pescador de homem. E eles dissessem assim: hoje não. Nós não estamos sentindo. Hoje não. Nós temos que pescar. Nossa profissão. Será que eles teriam sido os discípulos? Será que eles teriam feito tudo o que eles fizeram?
Então, a história começa com uma atitude. Fala para a pessoa que está do seu lado, toda história começa com uma atitude. Toda história começa com atitude. Elias chega para Eliseu e chama Eliseu. Eliseu estava lá arando a terra, ele larga tudo, faz um churrasco dos bois que tinha, vende o arado e segue a Elias. Mais tarde, ele pede porção dobrada da unção de Elias. Elias sobe, ele vê Elias subindo, ele recebe o manto de Elias e recebe porção dobrada. Ah, que coisa linda, que fogo maravilhoso, que experiência tremenda. Mas tudo começou com a obediência. Fala para a pessoa que está do seu lado, tudo começou com a obediência. Nós muitas vezes queremos bênção. E quem quer bênção? Eu quero bênção. Mas tudo tem um processo. Tudo começa com um processo. E Deus quer te abençoar. Entra no processo. Deus quer que você rompa, mas entra no processo. Deus quer que você conquiste tudo aquilo que Ele tem para você, mas entra no processo. A gente muitas vezes fica esperando Deus fazer para depois a gente ir. E muitas vezes é nós fazendo, é que nós provocamos a bênção sobre as nossas vidas. Por isso que ele fala assim, volta à prática das primeiras coisas. Hoje, esse tempo que nós estamos chegando, o pentecostalismo moderno está chegando a 1 bilhão de pessoas no mundo. Sabe o que é 1 bilhão de pessoas orando em línguas? Debaixo da unção do Espírito Santo. Tudo começou com um negro dos Estados Unidos, num porão, que resolveu orar com o pessoal. E a unção veio ali e espalhou para todo mundo. Um negro, sem escolaridade, sem muito preparo, mas que buscou a Deus, e a unção que veio sobre ele espalhou sobre toda a terra. Mas essa história começa lá em Pentecostes, quando Jesus diz assim para os discípulos, permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. E aí os discípulos, eles fazem o quê? Eles permanecem em Jerusalém. Eu te pergunto, se os discípulos tivessem cada um ido para a sua casa e cada um ido tocar a sua vida, será que tinha acontecido alguma coisa? A Bíblia diz que eles passaram 40 dias orando no cenáculo. E eu estive no cenáculo e é um lugar que hoje está muito ajeitado, mas disseram que era bem simples, era um barraco. Hoje eles enfeitaram tudo lá, né? Mas falou que não era de madeira, era um barraquinho. A gente imagina o cenáculo uma coisa mais maravilhosa, né? O cenáculo era um barraco. E eles passaram 40 dias orando. Qual foi o resultado? Línguas de fogo sobre a vida deles. Aí a gente fala, Jesus, eu quero línguas de fogo sobre a minha vida, Jesus, eu quero fogo. Mas o resultado é a língua de fogo. O resultado é o batismo com o Espírito Santo. O resultado é poder, que levou com que eles saíssem para a rua, pregando a palavra de Deus, e 3.000 almas foram batizadas naquela noite, e o poder veio sobre eles. Este é o resultado de 40 dias de obediência, orando e buscando ao Senhor todos os dias. Amém? Aí veio o resultado, e nós muitas vezes focamos no resultado e não focamos na base que é necessária para buscar o Senhor. E eu estou aqui nessa noite para dizer para você que Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, Deus tem bênçãos para fazer na sua vida, mas nós não podemos focar no resultado e ficar esperando o resultado. Nós temos que focar na prática e o que cabe a nós fazermos e o que nós temos que fazer para que o que Deus tem para a sua vida aconteça. Amém? Olha,
a gente ora e fala assim, olha que maravilha, Deus respondeu com fogo a oração de Elias. Elias chega, restaura o altar do Senhor e fala assim para os profetas de Baal. Naquela época, Israel, sobre o domínio de Jezabel, ela estava sendo governada por profetas de Baal. O nome de Jesus estava sendo esquecido, humilhado, o nome de Deus, esquecido, humilhado. E o povo estava adorando outros deuses, adorando Baal, e os profetas de Baal estavam lá no palácio, junto com Jezabel, e a nação estava totalmente corrompida. E Deus levanta Elias. E Elias, então, chega, chama os profetas de Baal e faz um desafio. Ele fala assim, vamos fazer o seguinte, nós vamos orar. Vocês vão fazer o sacrifício de vocês, o altar de vocês. Eu vou fazer o meu. E o Deus que responder com fogo é o Deus poderoso. Então vamos fazer. Faz o altar de vocês. Eles fizeram o altar. E começaram a rezar para Baal. E a pedir para Baal. E Elias ainda tirava sarro, né? Falava assim, ora mais alto, quem sabe não está ouvindo, né? De repente, o Deus de vocês foi passear, está de férias, né? Tirava sarro ainda, né? E eles se cortaram, eles se machucaram, e nada aconteceu. Aí Elias fala, agora é minha vez. Vai lá e restaura o altar do Senhor. Sabe por que o altar estava em ruínas? Porque eles não estavam sendo usados. O altar... Você já viu uma casa quando fica abandonada? Como ela vai se deteriorando com o tempo? Por melhor que seja a construção, ela vai se desmanchando. A nossa casa espiritual é igual. E o altar que era usado para glorificar a Deus, para adorar a Deus, para servir a Deus, estava em ruínas. Porque ninguém mais usava o altar. Ninguém mais adorava. Ninguém mais fazia sacrifícios a Deus. Então a primeira coisa que Elias faz é restaurar o altar do Senhor. Quando ele restaura o altar, ele coloca depois o novilho em cima, ele manda jogar água. Jogaram bastante água. E aí ele fala algo maravilhoso. Ele fala assim, fique hoje sabendo que é um Deus de Israel. E esse Deus responde com fogo. E vem fogo de Deus. E queima o holocausto e lambe a água. E Deus mostrou que Israel tinha um Deus. E esse Deus responde com fogo. E você tem um Deus. E esse Deus responde com fogo. O Deus da sua vida é o Deus de Elias. O Deus da sua vida é o Deus de Pentecostes. É o mesmo Deus. Mas a história de Pentecostes começa com ele se dispondo a orar e buscar Deus. A história de Elias começa não com fogo no altar, mas com o altar restaurado. Quando ele restaura o altar, vem fogo. Igreja, nós muitas vezes nos preocupamos com o resultado. E nós ficamos esperando um resultado de Deus. Mas o resultado é consequência das nossas atitudes. O resultado é consequência das suas atitudes. O resultado é consequência das atitudes da igreja, de buscar Deus, de se consagrar a Deus. O resultado é consequência, primeiro, de nós restaurarmos o nosso altar. Não deixarmos o nosso altar em ruínas. Muitas vezes nós não lemos a Bíblia, nós não oramos, nós não buscamos a Deus, e aí o nosso altar fica em ruínas. Fica lá, parado. E a primeira coisa que Elias fez foi restaurar o altar, e o que nós temos que fazer é restaurar o nosso altar. Amém? O resultado é com Deus,
E Deus quer derramar fogo sobre a sua vida. Eu estou te falando isso nessa noite, que o que Deus quer é derramar fogo sobre as nossas vidas. Deus quer te dar autoridade para vencer todas as barreiras que o diabo coloca na sua frente. Deus quer te dar autoridade para você romper financeiramente. Deus quer te dar autoridade para você romper espiritualmente. Deus quer te dar autoridade para você romper emocionalmente. Deus quer te dar autoridade para você romper, para você ter coragem, para você ter poder para vencer, seja qual for a sua luta. O problema é que nós muitas vezes focamos no resultado e ficamos esperando um resultado. E o resultado é consequência. Nós muitas vezes transformamos uma célula em um ato religioso. E perdemos uma grande oportunidade de buscar a Deus. Eu brincava muito, eu falava assim, tinha um irmão aqui na igreja que ele transformou a célula num ato religioso, né? Ele ia fazer a célula, porque tinha que fazer. Teve uma época na igreja que era obrigatório ter célula. Então ele tinha que ter uma célula. Aí ele comprava uma tubalina e um chulezitos. Aí ele botava debaixo do braço a tubalina e os chulezitos. E ele pegava o papel, aí chegava na célula dele, ele lia o papel, ele fazia uma oração. Ah, não, tinha que apagar a luz, né? Era assim, apagar a luz, cantar um louvor, cantava um louvor. Aí ele lia o papel, leu o papel. Vamos orar de novo. Leu de novo. Abre os chulezitos. Ele passava que nem Santa Ceia, assim. Aí pegava o copo, dava uma tubalina para cada um, tomava, vamos embora. Durava 20 minutos com refeição e tudo, né? Porque era obrigatório, então vamos fazer. Ah, tem que fazer. Vocês acham que isso tem resultado? Vocês acham que isso funciona para alguma coisa? Mas nem para comer, porque 10 horas da noite, 8 horas da noite, você comer chulezitos com tubalina vai fazer mal no dia seguinte. Concorda comigo? A ideia não é esta. A ideia nunca foi essa. A comunhão, a comida é para ter comunhão, bater papo, ter relacionamento. E a célula é uma oportunidade para você orar. Até eu falei de manhã, eu vou falar agora, e depois eu falei para avisar a Luciana, que ela é a pastora das células, né? Cada célula tem que comprar uma cadernetinha, deve comprar uma cadernetinha, e anota os alvos de cada um. Por favor, não coloque 30 alvos seu. Tem gente que já enche a caderneta com os alvos só dele, né? Aí não dá, né? Mas os alvos de cada um, os principais. E a célula orar junto pelos objetivos. É essa a função da célula, intercessão, orar junto. Então, compra uma caderneta, você que é líder de célula, e anota, irmão, o que você quer que a gente ore por você? Porque muitas vezes a gente ora hoje de um jeito, ora amanhã de outro, ora de outro, depois nem lembra que orou. Então, anota na célula e ora. E quando Deus responder, dá o testemunho. Ó, isso daqui Deus respondeu. Né? E vai orando. E anota. Depois coloca lá, Deus respondeu. Né? Deus fez. Outro dia eu peguei um papelzinho que eu orei em 1986. E tem uma lista de todas as coisas que eu orei. Eu orei pela minha fábrica, orei pela igreja. Tudo que era da igreja funcionou. Da fábrica não funcionou nada. Porque Deus não tinha propósito, eu vendi a fábrica. Né? Mas da igreja tudo deu certo. Então anota. Porque, veja bem, você saiu da sua casa, a célula é uma oportunidade para você dar as mãos com irmãos e orar. E a palavra de Deus diz que o que 2 liga na terra é ligado no céu. Então, se você liga na terra, você liga no céu. Se você está ali intercedendo, toda semana intercedendo, o Espírito Santo vai agir. Amém? O Espírito Santo vai agir. Aí você vem na igreja, você vem na quarta, você vem no domingo, o jovem vem no sábado. Muitas vezes a gente fica distraído, o louvor, a gente fica distraído da pregação. Né? Irmãos, eu fui num culto em São Paulo, eu fiquei escandalizado. Ainda bem que aqui não tem, que se tiver eu já te olho assim. O tanto de gente com celular jogando durante o culto. Joguinho. Eu olhei aquilo, eu fiquei escandalizado. Tem gente que esse povo está fazendo aqui, mas São Paulo você tem que andar uma hora para chegar no culto, para ficar jogando jogo. Joga em casa. Né?
Mas todo mundo de terno. Eu falei, Deus amado, o terno é mais importante que oração. E eu fiquei olhando, assim, o pessoal, aqueles marmanjos, tudo jogando no celular. Para que ir na igreja para jogar joguinho? Qual o objetivo? Joga em casa. Não precisa de ir lá. Porque nós perdemos a oportunidade de orarmos juntos e trazermos a glória de Deus para a nossa vida. Amém? Então, quando você ouve a palavra, e a palavra fala com você, quando você adora e ora, e Deus vai ministrando no teu coração, na célula, na igreja, isso vai trabalhando na sua vida. Você ora em casa todos os dias. Você está, o quê? Deixando o seu altar restaurado. E não está deixando ele em ruínas. Você está mantendo o seu altar funcionando. Você está deixando a glória de Deus fluir na sua vida constantemente. Amém? Ore todos os dias. Separa um tempo e ore todos os dias. Eu não sei que tempo que você tem, nem que jeito que você pode, mas arruma um jeito, dobra o seu joelho e fala com Deus todos os dias. Coloque diante de Deus a sua situação, coloque diante de Deus a sua vida, coloque diante de Deus os seus propósitos, coloque diante de Deus os seus objetivos e ore todos os dias. Se você vai numa célula, ore. Veja bem, preste atenção, a religiosidade não vai te levar a nada. A prática religiosa não muda a vida de ninguém. O que muda a vida de uma pessoa é a unção do Espírito Santo que vem através da sua vida. Amém? É por isso que vai buscar-me-eis e me achareis quando buscar do quê? De todo o coração. A prática sem coração não funciona. Mas quando você rasga o teu coração e você ora, jovens, vocês têm uma vida pela frente. Vocês começa a orar e começa a colocar o objetivo, os propósitos de Deus, todos os dias, na presença dEle, Ele vai dirigir a sua vida. Ele vai abrir portas. Ele vai te dar ideias. Olha que coisa maravilhosa. Tem até aquele cientista que falou que quando você ora, o lóbulo frontal é ativado. Eu falei, gente, até isso. Quando você ora, o lóbulo frontal é ativado, que é o lóbulo da criatividade. Você fica até mais criativo. E Deus então te dá a ideia, de repente, de abrir um negócio, dá a ideia de você fazer algo através da oração. E quando você começa a buscar o Senhor, e você começa a clamar ao Senhor dia a dia, você vai atrair a glória de Deus para a sua vida. Você vai atrair a glória de Deus para a sua vida. O fogo vem. Porque o Deus de Elias é o seu Deus. Fique hoje sabendo que é um Deus em Brodowski. Fique hoje sabendo que é um Deus na sua vida. Fique hoje sabendo que é um Deus aqui nessa igreja. E esse Deus responde com fogo. Mas Ele não responde na sua casa. Ele não responde no quarto. Ele responde no altar. Seja um altar de Deus. Se você é um altar de Deus, Ele vai derramar fogo sobre a sua vida. Nós temos que ser um altar vivo do Espírito Santo. A sua vida tem que ser um altar de Deus para que o fogo venha sobre a sua vida. Um altar que não está em ruínas, um altar que não está inativo, um altar que não está parado, mas um altar que está constantemente adorando e glorificando a Deus. Eu falo, o maior problema da igreja não é o diabo. O maior problema da igreja não é as pessoas do mundo. O maior problema da igreja não é as macumbas, saravá, sei lá, que faz. O maior problema da igreja a gente fica preocupado com tanta coisa lá fora. O maior problema da igreja somos nós mesmos, a nossa religiosidade. Visto que esse povo se aproxima de mim com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. As suas práticas consistem em mandamentos que maquinalmente aprenderam. Olha. Deus não quer que você apenas se aproxime dele. Visto que esse povo se aproxima de mim com seus lábios e me honra. Não está falando que desonra, mas o seu coração está longe de mim. Deus tem bênção para a sua vida. Deus tem bênção para a sua vida. Deus tem fogo no seu altar. Deus tem fogo para o seu altar.
Mas este fogo começa quando nós botamos o altar em Deus e deixamos Deus fazer na nossa vida. Deus não descarta, como eu disse no começo. É você que Deus quer usar. E é o seu altar que Ele quer derramar fogo. Muitas vezes, nós somos como Israel. Vamos deixando as coisas acontecer. Eu sou assim, você é assim. E nós perdemos a prática de adorar o Senhor e de rasgar o coração na presença dEle. E ficamos focados muitas vezes no resultado. E muitas vezes até pelo ensinamento a gente fica esperando que Deus faça. Mas tudo começa quando você dá um passo e segue a Deus. Dá um passo e começa a agir. O Espírito Santo vem na sua vida e derrama fogo. O teu Deus é um Deus de fogo. Ele só está esperando o altar estar pronto. O teu Deus é o Deus que responde fogo. Ele só está esperando o altar estar pronto, ele vai derramar fogo. Vamos ficar em pé, queridos.